Não vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos. Este é um dos salmos que constitui salmos de peregrinação. Se você olhar no título da sua Bíblia, está escrito Cântico dos Degraus, ou Cântico das Subidas, ou Romagem. Todos eles têm o mesmo significado. Eram hinos que o povo de Israel cantava quando eles iam para Jerusalém, para uma das três festividades, ou as três festividades principais, que eram anuais para serem celebradas. E eles iam deixando o seu lar para trás, deixando a sua família, aliás, sua casa, seus bens, e com a sua família, eles peregrinavam até a terra onde havia lá o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, e eles adoravam a Deus. E nessa peregrinação, eles não iam quietos, parados ou tristes, iam alegres, celebrando ao Senhor e cantando hinos. Este era um dos hinos. São vários hinos, do Salmo 120, creio eu, vou até confirmar aqui com os irmãos, eu creio que é do Salmo 120 até o 137, são os hinos, 120 a 134, são esses hinos, a maioria escrita por Davi, mas este 127 escrita por Salomão, como o irmão Roberto mencionou. E Salomão, mais do que ninguém, como o homem mais sábio que já existiu, fora Jesus Cristo, né? Salomão sabia de muita coisa, mas ele sabia de uma coisa, que não é possível edificar uma casa sem Deus, não é possível edificar um templo sem Deus, não é possível edificar e proteger e trazer provisão sem Deus. Então, Salomão, que escreveu sabiamente este texto, que era cantado como uma música, né? Um hino pelo povo. Então o povo, quando ele cantava, ele podia lembrar de que Deus estaria protegendo a casa, os bens deles, lá para trás, né? Porque uma viagem dessa levava muito tempo. Alguns vinham de vários lugares da Palestina e com certeza ficavam preocupados se achariam os bens que eles deixaram de volta quando se retornassem, né? Então esse era um lembrete constante, que foi Deus que criou, que edificou, que protege, e que se não houver Deus, não é possível realmente proteger e abençoar a casa e a cidade. Nós falamos de manhã e foi um estudo muito proveitoso para todos nós sobre esses dois primeiros versículos. Falamos do lar de fé que é edificado por Deus. Falamos também que uma cidade ela é protegida por Deus. E que devemos sim tomar providências de proteção e segurança, mas é Deus que realmente guarda. E que o nosso trabalho, a provisão que nós damos para a nossa família e para o nosso próprio bem-estar, deve ser feito sem peso na consciência, mas sempre com a prioridade certa, nunca colocando no lugar de Deus, nunca substituindo por Deus, mas sempre com gratidão, porque Deus é o que nos dá o emprego, nos dá a vida, nos dá a saúde, nos dá as condições. E quando nós fazemos de forma honesta, de forma prioritária, né? Deus em primeiro lugar, nós somos abençoados e podemos abençoar os da nossa casa e aqueles que são de fora da nossa casa. Então, o segredo aí da bênção seria realmente reconhecer que sem Deus não somos e não temos nada. E com Deus nós somos e temos o que é necessário. Mas a segunda parte também fala a respeito da bênção, do que é contido dentro do lar. Não só a construção, como falamos, a construção, proteção e provisão, mas agora o que contém dentro do lar. Logicamente, está falando também do cônjuge, né, da esposa, mas está falando de algo além da esposa. Seriam os frutos de um relacionamento, do casamento, os filhos que vêm como bênção.
Eu gostaria aqui de habitar um pouquinho nesse texto, nesses versos aí, a respeito da construção ou da criação e o cuidado dos filhos. Hoje em dia, você falar sobre filhos, você precisa observar algumas coisas, porque a sociedade tem uma visão diferente dos filhos, daqueles que Deus nos traz como adição à nossa família. Muitas vezes os filhos são vistos como, nem sempre como bênção, mas como um estorvo dos nossos sonhos, como aqueles que vão atrapalhar o andamento, dos sonhos que nós temos para nós mesmos, ou aqueles que vêm numa hora inesperada. Infelizmente, essa é a visão, por mais triste que seja, essa é a visão que o mundo tem falado e ecoado. Por mais que celebrem o Dia das Crianças, por mais que falam coisas bonitas das crianças, não é isso que acontece na prática. Mas esse salmo, ele traz a verdade de Deus para a sociedade de todas as eras, de quem os filhos realmente são, aos olhos de Deus e daqueles que a Deus temem. Os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, seu galardão. Então eu gostaria de dar algumas características de acordo com esse salmo. Primeiramente, os filhos são herança, os filhos são bênção. A herança, irmãos, é aquela segurança que Deus dá como a continuidade dos valores dos pais. Na verdade é isso, quando nós temos uma herança para passar para os nossos filhos, os filhos estão carregando algo que não lhes pertenciam, mas que agora pertence a eles e que um dia vai passar para os filhos deles. Então é um legado, é uma continuidade de coisas preciosas da geração passada. Os filhos dão continuidade, os filhos são bênçãos, são herança, são acréscimo. Eles não subtraem, mas eles acrescentam para a nossa vida, de acordo com esse texto. Eles acrescentam para a vida dos pais. A herança representa segurança, força, sensação de permanência, algo que permanece ou que pertence à sua família. E os filhos são isso. Por isso que os filhos levam o nosso sobrenome, na verdade, e carrega. Às vezes, depende da cultura, leva o sobrenome da mãe também. Tem algumas culturas que levam o sobrenome só da mãe e não do pai, Tem culturas, tem países que tem isso, Mas tem outras, especialmente a cultura portuguesa ou brasileira, que leva nomes que vão ficando cada vez maiores, Eu lembro estudando história na escola e tentando decorar o nome daqueles homens, do Tiradentes. Você lembra o nome completo de Tiradentes? Era um nome para cada dente, Era muito nome lá, E por que isso significa um legado familiar? Significa que aquela criança faz parte de gerações. E esse texto fala que os filhos são herança, e essa herança vem de Deus. Os filhos devem ser encarados como herança, irmãos. Outra característica é que os filhos são fruto. O fruto é o resultado de uma bênção. Eu não sei você, mas se você tem árvore na sua casa, eu tenho 3, e agora está com bastante frutos, graças a Deus. Duas de mexerica e uma de laranja lima. Se alguém gosta, fala comigo que a gente enche uma sacola para você. Mas eu vou lá no quintal com meu filho, e eu fico lá descascando uma pocã e chupando, e os cachorros ficam em volta, porque eles querem chupar laranja, mexerica também, E é tão gostoso você obter frutos e desfrutar dos frutos. A própria palavra já nos lembra disso, É um desfrute, é uma bênção, é o resultado de uma bênção. Quando você trabalha, você espera um salário, você espera uma recompensa. Quando você planta, você espera um fruto. E os filhos são fruto de Deus. Então é algo esperado, é algo recebido. São preciosos, são frutos do amor de Deus. São mais valiosos do que bens materiais. Nós protegemos os nossos bens, nós cuidamos, guardamos as 7 chaves. Mas muito mais deveríamos fazer com os nossos queridos, com os nossos filhos, com os frutos do nosso relacionamento com o nosso cônjuge. Além disso, de acordo com esse texto, os filhos são flechas. Os filhos são flechas. Flechas, irmãos, no contexto em que foi escrito, representam proteção, defesa e também um instrumento para provisão de alimento. É para isso que era usada a flecha naquela época,
Uma vez eu fui visitar um pastor, ele era caçador, eu acho que ainda caça, né? Eu e minha família, nós fomos na casa dele, isso foi na América do Norte, você não vai encontrar isso muito aqui, né? E chegamos lá, era um alce que tinha na sala, a cabeça de um alce. Alce é um animal muito grande, muito forte. Tinha assim a cabeça saindo assim da parede, né? E ele enganou a gente, ele falou, ó, se você vir no outro cômodo atrás, você vai ver o resto do corpo. Aí nós fomos lá e não tinha nada, né? Enganou a gente. Mas ele contou a história, ele falou que esse alce ele caçou com uma flecha. E ele disse que foi algo perigoso, mas ele conseguiu. Naquela época do povo bíblico, a flecha era uma maneira de se proteger e de providenciar recursos, alimentação através da caça. Então, para o povo que leu isso à primeira instância, ele conseguia entender, visualizar o que significava a flecha. A flecha, para funcionar bem, ela tem que ser reta. Se ela for torta, ela não vai chegar onde deveria chegar. E ela tem que ser direcionada para o alvo, exatamente onde você quer que ela vá. Isso em si já traz uma figura rica, uma ilustração rica do porquê que Salomão usou flecha para significar filho. Para que o filho possa atingir objetivos para a vida dele, para a glória de Deus, ele tem que estar reto. Ele tem que ser preparado de forma reta, sem desvios. E tem que ser lançado, direcionado por alguém. Interessante que quem faz isso, quem lança a flecha, que no caso seriam os pais, pai e a mãe, que pega a flecha que tem que estar reta e direcionada para ir longe, para alcançar o inalcançável pelos próprios pais. E isso é feito pela retidão, pela disciplina, pelo discipulado. O pai que discipula o filho, a mãe que discipula o filho, sabe que o seu filho vai estar ficando reto, vai estar preparado para alcançar o objetivo determinado. E muitas vezes o filho precisa não só de discipulado, que é mostrar o que é certo, mas disciplina, que é corrigir o que está errado. Todos nós somos pecadores, irmãos, e não é errado você disciplinar o seu filho. A Bíblia nos ensina isso. O mundo sabe que é importante, mas o mundo ele não concorda, logicamente, com abusos. Nenhum crente, nenhuma igreja deveria concordar com abusos, mas deve fazer de forma bíblica e de forma correta, tanto o discipulado quanto a disciplina. E a flecha simboliza isso. Os filhos são flechas, os filhos vão onde os pais não conseguem ir. Por isso que os pais lançam longe, para que o filho alcance novas gerações, para que o filho vá em lugares e faça coisas que os pais não conseguiriam, mas os pais conseguem daqui atirar, preparar e atirar os filhos. A incumbência de preparar as flechas e de encher a aljava é dos pais. E a incumbência de ir para onde os pais apontam, de chegar até lá, é dos filhos. Mas o Senhor é que prepara essas flechas. Então dá para ver como que é rica essa ilustração dos filhos. Que bênção que é. Como flechas na mão do homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Interessante que Deus prepara os filhos para nós numa idade em que podemos criar. Alguém pode falar, mas puxa vida, se eu tivesse a experiência dos meus pais para criar os meus filhos, acho que daria mais certo. Mas Deus deu os nossos filhos para nós, não para os nossos pais. Interessante isso, né? A criação dos nossos filhos deve ser feita por nós, pais. Por mais sem experiência que somos. E Deus sabe disso. Porque nós temos energia, nós temos mais paciência, deveríamos ter paciência, né? Mais paciência. E quando nós chegamos à idade de sermos avós, nós podemos desfrutar, podemos ensinar, podemos disciplinar e discipular também. Mas a incumbência principal é dos pais, a incumbência primária é dos pais. Então as flechas são ilustrações maravilhosas. Além disso, os filhos são bênçãos. Por mais que o mundo fale ao contrário. Interessante, irmãos, que o mundo ele vai ter posturas extremas com relação aos filhos e com relação aos primeiros dois versículos, que é o trabalho, a casa, o lar.
olhando nos primeiros 2 versículos que falamos da casa, do lar, do trabalho, o mundo tende a idolatrá-los. A gente pode ser trabalhólatra, ou alguém que idolatra o trabalho, que coloca o trabalho acima de tudo e de todos, ou antes de tudo e de todos. Não é errado trabalhar, mas é errado você idolatrar o trabalho. Ah, pastor, eu nunca fui idólatra. Será? Será que a gente investe o nosso melhor e o nosso primeiro para o trabalho, ao invés de ir para a família, para Deus e para a família? Então devemos tomar cuidado, porque o mundo vai querer sugar das pessoas isso. O mundo não tem padrões, então ele vai exigir, nós que conhecemos a Deus, o dono da família, né, o Criador do trabalho, devemos estabelecer os limites aqui. Então, as pessoas podem ver o trabalho como ídolos, como algo que deve ser colocado em primeiro lugar, ou também como vilões, como maldição. Hoje de manhã falamos disso, né? Pessoas que não querem trabalhar e falam que o trabalho é uma maldição. Bom, o cansaço do trabalho é maldição, mas não o trabalho. De acordo com o que falamos hoje de manhã. Trabalho é bênção de Deus, especialmente quando é feito na dependência de Deus, com Deus em primeiro lugar. Mas aí o problema vem também no versículo 3 assim, os filhos. É possível que o mundo também deturpe isso e nos ensine valores errados. Os filhos como ídolos, sermos filhólatras. Quer dizer, colocar o filho em primeiro lugar. O filho é mais importante. E os pais chegam até a temer os filhos, obedecer os filhos. Será que isso é possível? Que os filhos têm desejos, vontades e opiniões e falam eu quero e tem que ser isso do meu jeito, na minha hora, e os pais quase que falam sim, sim senhor, sim senhora. E aí por vários motivos, talvez por consciência pesada de que não estão exercendo uma paternidade correta, ou porque não estão dando o tempo que deveriam dar, porque não estão fazendo da forma, porque estão inseguros quanto ao papel deles, então eles preferem ceder e obedecer aos nossos filhos. Isso não é bíblico. Por isso há muita disfuncionalidade dentro do lar. Pais que não contrariam seus filhos, que não disciplinam seus filhos, ou colocam seus filhos no centro da família. Casam e quando nasce um filho, o filho toma o lugar do cônjuge. O cônjuge fica de escanteio, o filho é o principal. Isso é filiocentrismo, filiolatria. Irmãos, biblicamente os filhos são membros bem-vindos no círculo familiar. Amém, irmãos? Amém. Os filhos são uma bênção, mas cada coisa e cada um no seu lugar. Bênção não significa que você deve colocá-lo no lugar de Deus, nem no lugar do seu cônjuge, mas ficar no lugar que deve ficar. Os filhos, dentro de um círculo familiar, imagina comigo aqui o casal ali abençoado por Deus, marido e mulher, eles já são completos em si, mas Deus abençoa com frutos, filhos. Ao invés de empurrar o marido para o lado e colocar o filho no meio, eles devem os dois continuar com as mãos juntas e os dois segurar os braços do filho. Dá para imaginar essa figura? Isso é mais correto, isso é bíblico. Ao invés de substituir pelo cônjuge, colocar no lugar, não. Incluí-lo na família. E aí tem espaço para 5, 10, 20, não importa quanto. Talvez alguns falam, puxa pastor, eu não quero ter tanto filho assim. Bom, não importa. Mas o importante é que os filhos sempre são bênção, nunca são maldição, nunca são estorvo. Então, por um lado, você pode endeusar o filho, ou por outro, você pode tratar o filho como incômodo, como algo indesejado. Filhos que vêm para interromper a minha carreira, para atrapalhar o meu orçamento, para alterar o meu estilo de vida. Filhos são vistos como um estorvo. Por isso, é entendível, mas não justificável, os altos índices de aborto, os maus tratos, tanto físicos, quanto emocionais, quanto sexuais, às crianças. Ou também a criação terceirizada, em que sim, enchemos os filhos de aljava, mas quem vai cuidar é outro. Então, dá para perceber, irmãos, que todas as famílias são disfuncionais. Nós precisamos de Deus para que a família funcione, amém, irmãos? Porque Deus nos criou, irmãos. Deus tem um plano maravilhoso para nós. E Deus está pronto para nos ajudar no processo. Não só para começar a empurrar, mas para ajudar nos passos.
e quão carentes somos de Deus. Você que é solteiro, precisa de Deus para casar. Você que casou, precisa de Deus para manter o seu casamento. E você precisa de Deus para ter filhos. Aqueles primeiros passos, ou até quando seu filho está com crise da adolescência, tomando decisões, ou o filho sai de casa, agora você tem netos. Nós sempre precisamos de Deus para a nossa família. E os filhos são bênção, são herança. Amém, meus irmãos? Ainda continua falando que os filhos são flechas. E o versículo 5 diz que os filhos são bênção. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. De acordo com essas primeiras palavras do verso, feliz, abençoado, bem-aventurado é aquele que tem filhos. Logicamente, irmão, precisa se observar que nem todos os casais têm filhos ou podem ter filhos. Na Bíblia está cheio de exemplos de pessoas daquela época, uma sociedade que hipervalorizava a família e os descendentes, famílias que não podiam ter filhos. Você pode falar nomes aqui, não pode? Homens e mulheres de Deus que oravam e clamavam a Deus porque queriam filhos, e Deus acabou presenteando alguns com filhos. E os filhos sempre são bênção, e sempre trazem bênção. Não importa se o filho vem da forma que vem, o filho e a filha é bênção. Eu e minha esposa, nós experimentamos a jornada da paternidade e com experiências diversas e até mesmo quando nosso filho nasceu e pessoas falando a respeito das dificuldades e dos desafios por causa da necessidade especial, da deficiência. E nós percebemos no olhar de um mundo que valoriza a perfeição. Quando um filho nasce com dificuldades ou limitações, alguns olham e falam: puxa, parabéns, mas você percebe no olhar de que quase falando, eu sinto muito. E nunca é isso. Os filhos sempre são bênçãos. Amém? Amém. Nós podemos falar isso com toda a nossa convicção do mundo. Os filhos saudáveis ou não saudáveis são bênçãos. Os filhos superdotados ou menos dotados são bênçãos. Os filhos, por serem filhos, vêm de Deus. E por virem de Deus são bênçãos. Amém, irmãos? Amém. Devemos encarar isso. Bem-aventurado o homem e a mulher, logicamente, que enche deles a sua aljava. Quando eu me casei, eu e minha esposa, eu falei: amor, eu queria encher uma Kombi com filho. Aí nos contentamos com um Fusca, irmãos. Tá bom. Mas querer ter filhos é muito bom. E tê-los é melhor ainda. Fácil? Não é fácil. Quantos aqui teve dificuldade em criar o seu filho? Levanta a mão. Pode levantar, não tenha medo não. Financeiramente, na área de educação e tudo mais. É um desafio, mas é uma bênção. A bênção não exclui a dificuldade, irmãos, mas é Deus na dificuldade. E também os filhos são bênção, porque é a manifestação concreta da bênção de Deus. Os filhos nascem com propósito, irmãos. Os filhos são escolhidos para nascer na nossa família. Não é interessante isso? Nós não escolhemos, os filhos vêm, é presente de Deus. Eles são presente de Deus. Eles nunca são inconvenientes, mas são bem-vindos. Eles sempre acrescentam. Os filhos não são acidentes biológicos. Eles são desenhados e formados por Deus, desde o ventre materno. Isso é maravilhoso, irmãos. É um milagre da vida. A ciência nunca vai conseguir. Inteligência artificial, a criação em laboratório. Você vê pessoas replicando orelha, nariz, fazendo órgãos do corpo, mas ele nunca vai fazer um ser humano, irmãos. Nunca. Vai fazer cópias mal feitas, inanimadas, mas nunca alguém com fôlego da vida. Só Deus pode fazer. Os filhos são bênçãos. Além disso, o texto continua. Os filhos são testemunhos do caráter dos pais. O texto continua: os pais não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Aqui está falando, irmãos, de pais naquela época, naquela sociedade em que haviam muitos filhos, uma família tinha muitos filhos. Até 2 ou 3 gerações atrás podíamos experimentar isso, né? Meus avós tiveram, acho que 12 filhos, é isso, pai?
12? Qual deles? Não sei. Os dois? Não. Bisavós, né? Tiveram 8, 12, 14, e aí vai. Famílias que tinham muitos filhos, porque ajudava até mesmo a levar o negócio da família na fazenda e tudo mais. Então estamos falando de uma época em que era necessário até mesmo para funcionamento, manutenção das famílias, do negócio familiar. E aqui é interessante também que os filhos representavam os pais diante de questões e de situações na sociedade. Aqui diz que os pais não seriam confundidos e quando os inimigos fossem à porta, os filhos estariam lá defendendo. Essa ideia de filhos como protetores do pai. Protetores no presente, protetores no futuro. Interessante isso. Alguém pode ler 1 Timóteo, capítulo 5, verso 4 e verso 8. 1 Timóteo 5, 4 e 8. Se você abriu, pode ler em voz alta esses dois versos. 1 Timóteo 5, 4 e 8. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família, e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé, que é pior do que o infiel. Esse princípio no Novo Testamento, irmãos, está ecoando uma verdade que já vinha de muito tempo no Velho Testamento também. Os filhos são aqueles que seriam guardiões da família, protegendo o legado familiar dos mais velhos, ou dos pais, no caso aqui. Numa cidade em que havia assuntos jurídicos, assuntos de decisão, ou até mesmo calúnias, ou qualquer outra coisa que tinha que ser resolvido, a família era representada nas portas da cidade. As portas da cidade eram como fossem os fóruns, né, os locais onde se resolviam as situações. Você não tinha lá um juiz ou um prédio, né, um fórum como temos hoje, mas era lá na entrada da cidade, não tinha como fugir, você tinha que resolver para sair ou para entrar. E ali então era resolvido. E os filhos, especialmente quando era uma grande quantidade de filhos, eram representantes legais da família e ajudavam a resolver. E aqui nessa questão está falando de pais que estavam vulneráveis financeiramente. Aqui está falando das viúvas, mulheres que dependiam do sustento familiar do marido, e ela perdeu o marido, e agora quem que tinha a responsabilidade de cuidar daquela mãe? As verdadeiramente viúvas eram aquelas que não teriam ninguém para cuidar, né? Aí a igreja procurava assumir isso aí, mas antes da igreja assumir, qual que era o esperado? Os filhos se responsabilizarem pelos pais, protegendo os pais da vulnerabilidade financeira, da vulnerabilidade emocional e até mesmo contra calúnias. Então tem dois sentidos aqui, irmãos, que os filhos seriam protetores, né? Seriam guardiões. Os pais não seriam confundidos, aqui nesse sentido, que o caráter dos pais seriam protegidos pelos próprios filhos. E aqui a mãe seria protegida, os pais seriam protegidos e cuidados. Porque era esperado, não só esperado, é ordenado aos filhos a devolverem com gratidão o cuidado que os pais tiveram para com eles, para com os filhos. Devemos lembrar disso. Numa sociedade em que as pessoas não valorizam os filhos, mas veem os filhos como estorvo. Também não valorizam os idosos, os pais, veem os pais como estorvo. Devemos honrá-los até o último momento da vida, irmãos. E os cristãos devem ser modelo para um mundo que não tem modelos. Também os filhos protegem com relação ao caráter e reputação, não só na vulnerabilidade financeira e física, mas também na vulnerabilidade emocional. E aqui em Efésios 6:2, alguém pode ler em voz alta? Efésios 6:2.
e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Bem, nós nunca deixamos de ser filhos, amém? Você pode não ter filhos, mas se você é filho, você teve ou tem um pai, um progenitor, seja ele fisicamente, até mesmo alguém de consideração, que você tem alguém que te adotou, e para você também é o seu pai e a sua mãe. E para com estes devemos honrar, devemos dar honra. A obediência, irmãos, os filhos devem aos pais até eles formarem uma família. Eu deixei de obedecer meu pai e minha mãe assim que eu formei minha família, que eu casei com minha esposa. Eu obedeço meu pai e minha mãe, mas desde que não entre em atrito com as nossas regras agora, porque nós somos uma família. Mas a honra eu devo a eles pro resto da minha vida. Eu sempre vou honrar meu pai e minha mãe. Nós, filhos, sempre devemos honrar nossos pais. E não importa se o seu pai e sua mãe têm os mesmos princípios, se seu pai e sua mãe têm a mesma fé, se eles são crentes no Senhor Jesus ou não. Aqui não é condicional, irmãos. Honra o teu pai e tua mãe. Porque é o primeiro mandamento com promessa dado ao povo hebreu lá em Êxodo capítulo 20, né, os 10 mandamentos. Mas isso é um princípio, irmãos, eterno, desde que somos filhos. Enquanto somos filhos, devemos honrar nossos pais, porque nós sempre seremos filhos. Honra teu pai e tua mãe. E como essa honra é feita através de várias ações práticas, nós não vamos falar sobre isso hoje à noite, não é o assunto de hoje à noite, mas devemos honrar nosso pai e nossa mãe. Os filhos, irmãos, são herança, são fruto, são flechas, são bênção, são também testemunho do caráter dos pais. Eu queria encerrar aqui trazendo algumas aplicações do Salmo inteiro, do Salmo 127. Devemos reconhecer que Deus é a fonte de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou. Nunca ser autossuficiente, prepotente, orgulhoso, esquecer de Deus. Esquecer daquele que me deu o emprego, que me deu a vida, que me deu capacidade para prover para a minha família. Deus é digno da minha adoração e da minha prioridade. Devemos clamar a Deus antes, durante e depois de engajarmos nos nossos projetos familiares, seja na construção de um lar, mas também na proteção desse lar e também na provisão desse lar através do trabalho. Deus tem que estar incluído em tudo. Uma coisa prática é: acorda de manhã, Senhor, me abençoa, me dê sabedoria nas minhas decisões, naquilo que eu faço de letra, que eu faço com o olho fechado, me ajuda até nisso. Feche portas e abra portas. Isso é uma maneira prática de reconhecer Deus e de pedir a Deus a ajuda dele. Cônjuges e filhos são bênçãos, irmãos, nunca são estorvo. E ao invés de eu querer mudar o meu cônjuge e meus filhos, pedir: Senhor, me ajude a mudar. Me ajude a ser parecido com Cristo, a ser aquele que o Senhor quer que eu seja, para ser uma bênção para o meu cônjuge e para os meus filhos. Caso não possamos gerar os filhos, eu sou menos abençoado por isso? De forma nenhuma, irmãos. Deus é soberano, Deus tem um plano. Até mesmo quando Ele fecha a madre, quando Ele não permite que um filho ou filha nasça. Nós temos inúmeras oportunidades para ter filhos, mesmo não gerando filhos. Amém, irmãos? Há tantos filhos sem pais nesse mundo, e nós podemos ser pais desses filhos. Nós temos exemplos, inclusive, em nossa igreja, de crianças que precisam de um exemplo, de uma paternidade, e você como avô, como tio, como tia, pode ser o pai. Você como irmão da igreja pode ser um pai para aquela criança, ser um exemplo para aquela criança, ajudar, discipular, disciplinar aquela criança. Então, irmãos, sejamos cientes disso e trabalhemos para alcançar a próxima geração para Jesus. Trabalhemos diligentemente, mas sem sacrificar o que é mais precioso, que é a vida com Deus e a vida com a família. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pela tua santa palavra, porque o Senhor nos criou nossa família, e o Senhor nos ajuda a criarmos, ó Pai, nossos filhos, a investirmos no nosso relacionamento conjugal. O Senhor é gracioso, ó Pai, nos perdoando das nossas falhas e nos ajudando a, com o Senhor, a caminharmos seguindo as tuas orientações. A receita
escrita pelo médico dos médicos, o manual do Criador da família. Nunca é tarde para fazer certo, para se arrepender do errado e fazer certo com Deus. Senhor, ajude cada um de nós a honrarmos ao Senhor, aprendendo com a Tua palavra e tendo famílias que Te honram. Se alguém está aqui hoje à noite e não é filho ou filha do Senhor, nunca se arrependeu dos pecados e creu em Jesus como Salvador, de acordo com a Tua palavra, não é filho do Senhor, não nasceu de novo, que possa hoje à noite fazer isso. E os que já fizeram possam crescer em maturidade na fé. Em nome de Jesus. Amém. Com os olhos fechados, irmãos, gostaria de dar essa oportunidade de oração. Se você está aqui, Deus falou contigo, você quer fazer parte da família de Deus, você nunca aceitou Jesus, nunca se arrependeu dos pecados, você quer falar: eu quero crer em Jesus, eu creio em Jesus como meu Salvador. Levanta a mão, pastor, ore por mim. Deus falou comigo, eu quero fazer parte da família de Deus. Ore por mim, pastor. Se você está aqui e já fez isso, você percebe que você tem muito a crescer como marido, esposa, como pais, como avós, como filhos. Você quer oração. Pastor, ore por mim. Deus falou comigo, eu tenho coisas para aprender. Pode orar por mim, por favor. Amém. Deus te ajude. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ajuda naquilo que o Senhor apontou para nós. A sermos dependentes do Senhor. Sempre buscando o Senhor e a Tua ajuda para esse projeto maravilhoso que é a família. Carecemos de Ti, Senhor, todo momento. Em todo momento. Não importa a idade que temos, precisamos de Ti. Ajude cada um aqui, Pai, por aquilo que levantou a mão. E aqueles que têm pedidos que não levantaram, mas que o Senhor sabe a necessidade. Ajude, ó Pai, as famílias aqui. E obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.